Angela Melgueiro. Eu me considero indígena sim, porque eu descendo de um pai descendente indígenas, tanto da parte paterna quanto materna, e também de uma mãe descendente indígena por parte paterna. Aí, alguns costumes que eu mais utilizo em termos de descendência indígena é a questão da comida mesmo, a comida típica, que eu gosto de comer tucupi com peixe, eu gosto de tomar um chibezinho, né? São costumes indígenas, algumas tradições e valores que a gente não esquece, né? Que já vem desde da influência dos nossos avós, por influência dos nossos antepassados. São costumes que a gente deve valorizar e que a gente usa também e mantém no dia a dia. Eu me considero indígena, em primeiro lugar, por ser filho de um tucano e filho de uma tuiuca. Então, faço parte dessa origem indígena, desse cruzamento de duas etnias. Então, meu pai é natural de Paricachoeira e a minha mãe também da casa do rio de Tiquié, do Igarapé, Onça Igarapé, os pais tuiucas, então tiveram essa convivência a qual geraram essa minha vida. Eu sou muito bem influenciado pela cultura dos meus pais, então mantenho essa minha tradição como a língua que eu falo, por parte do pai, que é a língua tucana, e entendo também a língua da minha mãe, que é tuiuca, e vou levando essa vida, mantendo essa minha tradição, que é o costume de toda a comida típica que eles valorizavam e consumiam, então eu venho conservando toda essa tradição. Então, estou apresentando como a história real a qual eu me faço parte. Eu me chamo Rafael Antônio da Silva Brito, sou de etnia Tariano, natural de Uaretê. Atualmente trabalho aqui na SEMEC, no Departamento de Educação Escolar Indígena. Então eu vou falar um pouquinho porque me considero indígena. Hoje em dia, o índio ele é visto como um alvo importante na sociedade brasileira e no mundo. Então, o município de São Gabriel da Cachoeira, ela é um município indígena, que tem 100%, 95% indígena e 5% não indígena. Então, hoje em dia, a sociedade indígena ela está envolvendo bastante. Então, ser indígena é ter a sua identidade cultural, como costume, crença, religião, hábitos, que hoje em dia a gente vem praticando em vários tipos, dentro das escolas, dentro das malocas, e a gente também apresenta de ser como indígena em órgãos públicos, nas praças, no ginásio. A gente vem apresentando vários trabalhos como cantos, a mitologia, as danças tradicionais, que hoje em dia o povo sempre está aí preocupado com a sua cultura. Então isso é um avanço muito grande hoje em dia, que o indígena ele está considerando como índio, verdadeiro indígena, e está mostrando a sua identidade. Antes não era muito difícil, que ninguém queria identificar como índio, que o índio era um ser selvagem, que não tinha alma, que não tinha capacidade de trabalhar, mas hoje em dia isso mudou. Então hoje em dia nós temos vários indígenas que estão em grandes setores trabalhando, são assessores do governo, do Lula, por exemplo, o Jesse Baniva. Nós temos ainda pessoal em Manaus, no estado, que estão assessorando o governador Eduardo Braga, a Secretaria Estadual dos Povos Indígenas. Então nós temos também o administrador indígena da São Gabriel da Cachoeira, em várias secretarias, em várias instituições, são coordenados pelos indígenas. Então quer dizer que ser indígena hoje é importante. Então nós temos várias influências também de costumes hoje em dia, como os indígenas. Nós temos comida também tipicamente original, que é a nossa quinhampira, biju, farinha, tapioca, o famoso caxiri, Então nós usamos também roupas, Hoje em dia a gente usa assim roupas assim tradicionalmente,
na hora de grandes ritos, né? Ritos dentro da palhoças, como as danças tradicionais. E temos também as nossas crenças, né? Que a gente sempre vê e nunca deixamos isso e nunca iremos deixar, porque a crença é importante, ela que orienta a vida do ser humano como indígena. Ela diz que você pode fazer, você não pode fazer, e ela que orienta. Então é uma crença que o povo indígena tem, e a comida típica, a bebida regional, que é o caxiri, né, que é usado em várias festas, né, ela é usada em festa da Bucuri, festa de confraternização com os irmãos, com primos, com cunhado e tudo mais. Então, ser indígena hoje em dia é ser uma pessoa competente e mostrar para outras sociedades que o índio também é capaz de fazer um bom trabalho, que o índio também é capaz de estudar e chegar em grandes universidades, né? Muito bem, nós estamos aqui nessa entrevista, que muito me alegra o coração em fazer parte desta entrevista, levando ao conhecimento de todos, a quem o deseja, a finalidade em si, conhecer um pouquinho de nós. E nós temos aí a pergunta: você se considera indígena? Eu, em partes, em si, não, mas eu tenho a genética indígena. Por parte de mãe, meus avós, meus bisavós eram indígenas, ela mineira e meus avós do estado da Bahia. Por parte do meu pai, não tem nada geneticamente em minha genética, porque ele é alemão, então não tem ligação indígena, né, com a raça indígena. E por que a pergunta também, como eu expliquei, geneticamente eu tenho essa herança da minha mãe. E a influência que eu acredito que eu tenho é principalmente com alguns hábitos alimentares, como a mandioca e outras raízes que nós temos por costume, eu em particular gosto muito, né? E os seus derivados, como a farinha, gosto muito de farinha. E para minha surpresa, ou confirmando aquilo que eu acredito ser descendente indígena, né? Aqui em São Gabriel, eu deparei com essa situação muito mais bem intensiva, né? Quanto ao consumo, a farinha aqui praticamente é um prato predominante, eu vim descobrir. E então, neste caso, para mim não tive nenhuma dificuldade, porque eu já estou vivendo neste consumo quanto à farinha. Claro que a farinha daqui é um pouco diferente da nossa, a granulação, por exemplo, a maneira de torrefação, mas eu agradei muito e gostando, e assim estou fazendo um bom proveito aqui. E quanto a roupas e outras coisas que pudessem me influenciar, eu acredito que na maioria não, mas eu estou aderindo bem a alguns costumes, né? Por exemplo, quanto à maneira de comer comida mais um pouco líquida, né? Como caldeirada de peixe, eu estou aderindo, estou gostando. Então provavelmente eu já tenho essa influência sem saber, né? Hoje conhecendo ela. E graças a Deus estou muito satisfeito, tanto por estar em São Gabriel, tanto por viver costumes diferentes e descobrindo, ou talvez redescobrindo, quem sabe, né? Quanto ao meu desconhecido, mesmo estou falando genética, né? E eu tenho uma influência muito grande, muito boa também indígena, que é minha esposa. Minha esposa, ela é neta de indígena do Mato Grosso do Sul. E a avó dela, por exemplo, realmente era indígena mesmo, sem nenhuma relação com o branco. E aí, ganhando aí de surpresa o avô dela, esta avó dela, que na época era mocinha, né? E ficaram casados e aí por diante. Então ela tem assim uma influência muito grande, então, a maneira dela vestir, a maneira dela se alimentar, alguns pratos, claro, ela é bem mais, tem essa influência bem mais aparente. Olá, meu nome é Márcia Peclati, sou pedagoga, atualmente atuando na SEMEC, Secretaria, né, Municipal de Educação e Cultura. Não sou indígena na questão, talvez, consanguínea ou questão de etnia,
mas me considero hoje uma indígena em questões de fala, porque quando eu vim para São Gabriel e adotei o povo de São Gabriel como meu povo, vim passar um bom período aqui, então eu me considero indígena, não posso falar Márcia branca, como costumo dizer, mas falo assim, nós indígenas, porque quando eu estou trabalhando no meio e entre eles, eu me considero como tal, falo como se estivesse falando em nome de todos os indígenas, por isso eu me considero nesse sentido. Agora, com relação à minha influência nas questões de roupa, alimentação, tenho percebido que a questão de vestimenta não difere muito. É praticamente a mesma que nós usamos lá e os que usam aqui. Até mesmo o comércio podemos observar que os estilos são os mesmos. Agora, a questão comida sim, mas isso nem depende de ser indígena ou não. A questão de comida é muito regional. Por exemplo, na minha cidade, a comida típica é muqueca capixaba. Em São Gabriel da Cachoeira, eu observo que a comida típica, em regra geral, é a quiampira. Mas nem por isso não tem as outras comidas, como o arroz, o feijão, o macarrão normal. Então, creio eu que eu já estou bem adaptada com o costume, com relação à alimentação, à comida. E, em regra geral, eu acho que o que difere de nós são mesmo a questão cultural, porque na soma total, nós somos todos brasileiros, ser humano, estamos em prol de uma educação melhor para o povo brasileiro. O que nós podemos assim fazer em comum é não ser branco ou indígena ou negro, nós somos todo raça humana, povo brasileiro, em prol de uma educação aquela que nós podemos chegar a quase perfeição. Nisso eu acredito. Não creio que o sistema venha influenciar em nada, sistema político ou qualquer outro sistema. O que eu acredito é que nós, povo, enquanto povo, podemos fazer sim uma educação diferenciada. Deixo meu abraço a todos os alunos da Pedagogia Indígena e contem comigo para poder ajudar de qualquer forma que for possível.